você quiser numa telinha de um relógio. Então imagine vocês a satisfação que a gente tem hoje de estar completando esses 13 anos. Mas eu fui surpreendido e a nossa produção me preparou uma pegadinha que eu havia convidado os dois para serem entrevistados. E chegando aqui, fui informado que o programa de hoje não seria com o apresentador fazendo as entrevistas com esse amigo que é o Nelson Caio, comunicador extraordinário, meu amigo, meu irmão, e Martinho também, igualmente competente, meu amigo, irmão, um grande profissional, dois grandes ícones da comunicação da nossa cidade, né? Dois grandes empreendedores da comunicação também falando. O Martinho não só jornalista, como também empreendedor de uma feira que se tornou um ponto de destaque no calendário hoje de eventos de Macaé, que é a feira ligado ao meio ambiente, as coisas que ele sempre defendeu, com a revista dele, com a visão social, enfim. E esse outro craque aqui que continua sendo, inegavelmente, um dos nomes da comunicação do rádio macaense. Então hoje nós temos aqui um jornalista e temos um comunicador que eu estava preparado para entrevistá-los, mas me parece que a produção combinou e eu fui surpreendido com essa inversão de pauta, onde os dois vão bater um papo e vão me entrevistar e vão falar alguma coisa ou querer saber alguma coisa sobre o entrevistador, que talvez o telespectador também tenha essa curiosidade. À vontade. Primeiro, você nos chamou de craques, né? Você é um grande craque, né? da comunicação televisiva aqui de Macaé e região, né? Eu sou fã do seu programa, queria aqui ao vivo parabenizá-lo pela qualidade do programa. É um programa que é um diferencial em Macaé e região. E eu espero que nós estejamos aqui de volta pelo menos nos 30 anos do programa. Com certeza. Eu sou otimista, acredito que nós vamos... A sustentabilidade pessoal que o diga, né? Hoje nós temos uma palavra chamada sustentabilidade que cabe também ao indivíduo ter a preocupação da sua sustentabilidade, da sua autossustentabilidade. Exatamente. E aí vem a longevidade também, né? Naquilo que você está colocando. Não tem nada de difícil disso. Né? É preciso ter a mente elevada lá com um grande mestre, muita ética, muita serenidade no trato tratar com as pessoas, e tratar de modo a que a gente tem limites, né, Martim? Uma das coisas que eu aprendi nessa sua colocação é que nós temos limites e tem um momento que você deve aprender até a reaprender. Nós hoje vivemos uma coisa, e o que você fala me gratifica, que você, a cada 3 anos, você tem que ser um homem novo. Né? Você não tem mais aquela possibilidade de demorar a se reciclar. Né? Se você não se reinventar de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, você vai ter dificuldade da convivência humana. Porque as ferramentas são muito fortes, muito rápidas. Né? Mesmo porque nossas células, elas se renovam a cada dia. Né? Exatamente. E a gente tem que acompanhar, não nessa velocidade, né? Mas o mundo hoje realmente ele está muito rápido. Né? E eu espero que, nossa luta é que essa rapidez não seja de destruição, mas de reconstrução. É verdade, que seja de porque não é, cara, que até agora nós estamos rapidamente destruindo essa casa maravilhosa que é o nosso planeta, né, Fernando? E você, inclusive, tem, em alguns programas, tem abordado essa questão com muita propriedade. A preocupação que a gente tem aqui no programa, a sua colocação é verdadeira, é o seguinte: nós vamos aprendendo com a vida. A vida nos ensina. A grande escola é a escola da vida. É onde você readquire novos valores, onde você aprende a aprender, porque nós estamos sempre com a necessidade de saber algo mais, porque ninguém sabe tudo. Hoje a gente tem a oportunidade de aprender, às vezes, com os netos. A relação hoje de proximidade que a gente tem com a garotada, com a juventude, é uma relação diferente que se tinha no passado, onde o avô ficava lá em cima, naquele cabedal, naquele altar, né? E a distância era grande, você às vezes tinha dificuldade de ter um olhar e você era dirigido, às vezes, de forma muito distante. Hoje, essa proximidade, ela rejuvenesceu as relações, ela fez com que você passasse a perceber dessas preocupações que são ligadas à nossa vida, que é o respeito. Né? Então o programa, ele sempre pautou por essa questão do respeito. Muita gente sabe, eu fui secretário aqui durante algumas gestões,
né? E colaborei com a cidade. Acho, sempre digo aqui no programa, se você, cidadão, se você que está aí nos assistindo, se um dia for convidado a dar sua contribuição, o faça. O Martinho fez, né? Há um episódio que o Martinho depois pode até contar aqui, sobre a participação dele na vida pública de Macaé, a meu convite, né? E deu uma contribuição extraordinária, deu um norte à redação, as coisas que se dirigiam do aspecto de jornalismo. Foi, na realidade, o grande redator-chefe, aquele que conduzia, inclusive, profissionais mais jovens, né? E isso foi uma química muito bacana, né? Então, quando você me fala disso, que o programa tem essa condução, e tem mesmo, né? Eu nunca fiz política com o programa e nunca deixei que ninguém viesse aqui fazer também qualquer referência de trato político. Aqui a política é a da cidade, a política é do interesse do cidadão. Se for alguma coisa que esteja em jogo a sociedade, a comunidade, eu acho que esse é a obrigação do programa, de informar. Hoje eu estou falando mais, mas normalmente no programa eu nunca falo muito. O importante do entrevistador é você deixar que o entrevistado, né, diferente do que eu estou fazendo hoje, num dia especial, num programa que vocês estão aqui questionando, perguntando a respeito dessa trajetória de 13 anos de programa, é que aquele que está aqui, que detém uma informação, ou que tem um projeto que está desenvolvendo, ou que tem uma história para contar e tem alguma coisa a oferecer ao telespectador, que ele faça com tranquilidade, porque hoje tudo é muito rápido. Você vai ser entrevistado, às vezes, num programa de uma rede de televisão aberta, você fala da entrevista 10 minutos. Na hora que você vai ao ar, colocam 30 segundos. Editam e cortam a sua fala. E aquilo que você disse dito, de repente sai não dito, porque a sua frase ficou naquele contexto. E um programa de entrevistas, ele dá essa possibilidade de que o entrevistado possa conduzir sua linha de raciocínio, que ele possa falar daquilo que ele está realizando, que ele está conduzindo. Então, isso me deixa gratificado quando você faz essa colocação. Hoje é um programa de comemoração e você hoje é um entrevistado, não é, Caio? É verdade. Inclusive, Caio, manda abraço. Manda abraço. Quero aproveitar e saudar meu amigo Martim Santa Fé, que eu tive o privilégio de conhecer em 1989, junto com o Rubem Almeida, frequentamos vários eventos juntos, né? E hoje vim aqui comemorar com você esses 13 anos, uma grande festa para a gente, já que esse programa é de grande valia para a sociedade. E eu quero saber um pouco, olha só, eu conheço um pouco de comunicação. Eu conheço Macaé antes do Fernando Passeado e depois do Fernando Passeado na comunicação. E me conta a sua história, de onde você veio, como é que você vai parar em Macaé? Eu quero saber. Diz que os amigos são aqueles condutores da vida da gente, né? E quem cultiva as boas amizades e entende que elas podem te trazer um apoiamento, ou pode te conduzir a alguma coisa, e eu sempre confiei muito na palavra do outro, do amigo, e eu vim para cá pelas mãos de Lafayette Fernandes, né? Lafayette, macaense, apaixonado por Macaé, e nós éramos amigos ali, vizinhos, em Copacabana, e nós frequentávamos a mesma igreja, a Paróquia da Ressurreição, ali entre Ipanema e Copacabana. E nós participávamos juntos de um movimento de terceira idade, que era o Encontro da Alegria, um encontro para pessoas da terceira idade. E eu era o coordenador daquele grupo, e ele também coordenava um outro grupo de terceira idade. E nós acabamos nos tornando amigos, e ele vivia falando: Fernando, você tem que ir para Macaé, você tem que ir para Macaé. Deu-se que a vida, eu acabei começando a construir e fiz uma fábrica de sapatos lá no Rio de Janeiro, lá em Cordovil. Estava na época do Topsider, aquele sapatinho famoso que se usava para os barcos, né? E aí começou a se fazer uma produção no Brasil inteiro, virou moda fabricar Topsider feito à mão, né? E foi aí que eu enveredei por essa área e iniciei uma atividade de fabricar sapatos, né? Junto com outro amigo, montamos uma sociedade, eu fazia parte da área comercial, né? E o Lafayette, de tanto falar comigo, vai para Macaé, eu resolvi conhecer Macaé, e vim a Macaé. E quando cheguei em Macaé, conheci Bicho Velho, né? Alcides Ramos. Aliás, uma curiosidade, você veio calçando Topsider? Vim calçando Topsider, porque na realidade era o produto que eu vendia, né?
E chegando aqui, me entusiasmei com a cidade, e tem um episódio muito engraçado, porque no início eu não trouxe a família, né? E eu fiquei hospedado na casa do Lafayette para conhecer a cidade e começar a ver onde eu ia ter um ponto, para montar ali a loja de sapato, que eu tinha a fábrica e queria montar uma loja aqui, né? E eu conduzir essa loja durante um tempo, então eu não vinha nem para ficar muito tempo, então durante esse período eu ficava na casa do Lafayette. Tem uma história muito engraçada, que ele foi para o Rio e falou assim: Fernando, você fica à vontade aqui, tem tudo aqui, tem uma bebidinha ali, tem um negócio aqui, tá tudo aqui jeitoso para você, você dá seu jeito aqui. E ele falou, tinha uma bebidinha aqui, tinha uma bebidinha ali, tinha mesmo, mas só tinha Contrô, entendeu? Tinha uma garrafazinha de Contrô. E aí naquela época eu saía para ver a cidade, olhar aquilo tudo, quando chegava a noite eu olhava para aquela garrafa de Contrô e disse, minha gente, vou tomar esse negócio aqui mesmo, tô cheio, né, cansado. E quando o Lafayette voltou, eu tinha tomado a garrafa de Contrô inteira dele. Com 5 dias foi embora a garrafa de Contrô. Aí quando ele chegou, ele falou assim, Fernando, tudo bem, bebeu alguma coisa? Você falou que tinha uma bebidinha aí, eu bebi. E quando ele, rapaz, mas você bebeu uma garrafa de Contrô inteira. E nós acabamos iniciando a nossa vida, chegando aqui pelas mãos do Lafayette, e depois, no próximo bloco, posso falar um pouquinho da amizade que eu passei a ter mais diretamente, através do próprio Lafayette, do Dr. Mendonça. Mendonça, inclusive, muitas pessoas pensam, algumas até hoje pensam que nós somos irmãos, né? E nós somos mesmo irmãos, mas foi uma amizade sólida, que foi também encaminhada pelo Lafayette. Então eu cheguei aqui conhecendo o Lafayette, que eu já conhecia no Rio, depois conheci o Mendonça, que se tornou também um grande amigo e irmão, e depois encontro quem me torna um grande amigo, Silvio Lopes Teixeira, num dos programas de entrevistas de rádio. Eu conheço o Silvio através de Maria Lúcia Piersante, que tinha um programa de rádio aqui na Rádio AM. Eu vou fazer um intervalo agora, depois vocês continuam perguntando, eu volto já, é bem rápido. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Está aberta pra você. Tem sempre um sorriso esperando pra lhe receber. Pra construir ou reformar, a Vilarejo é o lugar. Vem que a casa é nova, pode entrar. Vilarejo de casa nova. Venha conhecer a ampliação da nossa loja em Rio das Ostras. Mais conforto e espaço pra você. Vilarejo.
Bem, estamos de volta com o programa Raio X e hoje nós estamos sendo entrevistados. A produção aprontou aqui para a gente, estava combinado uma entrevista com os dois comunicadores e eu fui surpreendido para que no aniversário que nós estamos realizando hoje, você telespectador, tenho certeza que temos telespectadores que nos acompanham desde o primeiro programa lá na TV Plena, né, que pertencia ao grupo Diva Abreu. Nós iniciamos nossa atividade, hoje nós estamos na TV Litoral, aqui com um trabalho já desenvolvido há alguns anos, gratificado pela equipe, por essa casa que abrigou aqui o nosso programa, e eu estou respondendo hoje a pergunta desses dois craques da comunicação macaense, desses dois ícones da comunicação macaense, que é o Martinho Santa Fé, né, um dos maiores conhecedores da atividade econômica petróleo, um jornalista que tem um conhecimento profundo desde o início da atividade do petróleo. Ele acompanha isso, começou lá na Folha da Manhã e depois passou pelo Fluminense, foi por aí afora, mas é um dos grandes nomes e que conhecem a história da formação de todo esse arcabouço tecnológico, de todo esse arcabouço pessoal, humano e de organização da atividade de petróleo aqui na nossa região. Bem, então eu estou à vontade, você estava me perguntando a respeito da minha chegada, e eu falei de um episódio, falei de dois nomes, e falar de nomes é muito complicado, porque tem muitos nomes que a gente tem que lembrar. Eu queria até te cortar, você falou em Dr. Mendonça, vereador Mendonça, e o Mendonça teve uma visão muito grande lá atrás do que ia acontecer em Macaé hoje, sobre o trânsito. Ele um dia falou uma frase na Câmara, disse o seguinte: vamos ter que voltar com o Zeppelin para que leve o pessoal de Macaé para o Frade, porque o trânsito vai ser muito intenso futuramente e vai ser difícil andar de carro. E não chegou ainda isso para lá, mas para Rio das Ostras e outros lugares. Eu fiz essa matéria para o debate, essa matéria do Zeppelin. Foi muito engraçado. Muito engraçado, o Mendonça era um homem visionário, e eu devo ao Mendonça e à família do Mendonça, que me abrigou. Meus filhos hoje são amigos, inclusive minha filha que mora em Nova York, a Fabiana, é amiga do Vitor, que é um rapaz de grande sucesso, um grande publicitário, renomado já hoje nos Estados Unidos, reconhecido, trabalhando inclusive na Rússia e em alguns outros lugares do mundo, competente que é, e eu devo ao Mendonça o carinho da recepção. Mendonça foi como se fosse um grande pai aqui para mim, um dos caras que me ajudou bastante, e ele e toda a família, e nós mantemos até hoje essa relação familiar como fossem nossos filhos, né? E essa convivência que eu tive com o Mendonça durante anos foi uma convivência extraordinária. Mas você falou do Mendonça, uma coisa muito curiosa. O Mendonça era um homem que tinha algumas tiradas que às vezes as pessoas não entendiam. Ele falava muito por paradoxo, ele era um filósofo, né? Então naquela época, quando ele estava falando do Zeppelin, alguns interpretavam aquilo de forma jocosa, o pessoal da oposição, Mendonça do Zeppelin, fazia um chacota, mas na realidade ele estava numa forma de sentido figurado, mostrando que essas dificuldades iam acontecer, né? E hoje não seria nada ridículo dizer que essa dificuldade acabou acontecendo. Porque o desenvolvimento da cidade foi tão grande, hoje nós devemos ter aí quase que um carro por habitante, né? Fora aqueles carros que entram no município diariamente. Além da nossa população local, o volume de carro de Macaé, gente, não tem nada comparado no país, né? Então é muito difícil você acompanhar essa roda gigante, né? Eu costumo dizer aqui que administrar Macaé é como se você for o cardiologista e ele vai fazer aquele teste ergométrico com você. Aí eles colocam na rampa ali do teste, né, na esteira, e você começa, que é uma beleza. Daqui a pouco a velocidade aumenta e você tem que acompanhar. Daqui a pouco a velocidade aumenta, você tem que acompanhar. Daqui a pouco a velocidade aumenta. Tem uma hora que você não consegue acompanhar. É verdade. É mais ou menos por aí, não tem mágica. Não dá para dizer que vai fazer mágica, que vai transformar, que não vai ter mais subida, que só vai ter descida. É uma coisa muito complexa administrar uma cidade que tem as peculiaridades que Macaé tem, uma cidade que chega a gente a cada momento, né? Então o programa sempre procurou criar essa interpretação, trazer o poder público para sentar aqui, para conversar sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que está realizando, trazer os nomes das pessoas que vivem a cidade. Uma cidade não é feita só, não pode ser feita só por grupos, por A ou por B ou por D. A cidade é de todos. A sociedade como um todo ela tem que estar integrada ao processo da cidade.
Não pode ser só o governo. E eu às vezes lamento um pouco, e agora posso falar aqui como entrevistado, de que eu às vezes vejo as pessoas querendo que tudo seja resolvido pelo poder público. Não é verdade. Uma sociedade que quer crescer, que quer ter uma cidade do bem viver, que quer ter uma cidade de qualidade de vida, ela tem que ter todos os seus organismos vivos funcionando. A imprensa tem que fazer o papel dela construtivo, tem que fazer o papel dela de denúncia, o Ministério Público tem que funcionar, a Justiça tem que funcionar, as entidades ditas filantrópicas têm que fazer filantropia, mas tem que fazer filantropia gerando recurso próprio, porque senão tudo que você vai fazer é a prefeitura que tem que pagar. Né? Você vai ter uma instituição, aí a prefeitura coloca o médico, coloca o ortopedista, coloca a pessoa que vai fazer a massagem, coloca a nutricionista, ainda coloca o dinheiro, e aí paga aluguel. Aí é muito fácil você fazer as instituições funcionarem. Eu acho que a sociedade tem que dar suas cotas de participação e atuar, até cobrar do prefeito, ou cobrar de quem de direito, ou cobrar do governador, mas as entidades têm que funcionar, como por exemplo, acho que as entidades têm que ser corporativas, que quando você cuida da sua corporação, você está defendendo os interesses da sociedade. Quando você é, por exemplo, presidente da associação comercial, você não tem que defender o interesse pessoal seu. Olha, eu sou presidente da associação comercial, eu estou aqui. Não, você tem que defender os interesses das instituições às quais pagam e são filiadas às suas instituições. E a gente precisa que isso funcione. Né? Fernando, você tocou num ponto agora muito importante, que a gente fala nisso todo ano, é o Carnaval de Macaé. Eles esperam a prefeitura dar a verba para subsidiar o Carnaval. Eles não trabalham durante o ano para arrecadar um dinheiro para colocar o Carnaval na rua. Então ficou uma coisa dependente, é o que você falou. Eu acho que é falar, em cima do que você falou, duas coisas. Primeiro, a questão da cidadania. Não adianta você reclamar da enchente na tua rua se os bueiros estão entupidos com o lixo que você joga. Verdade. Essa é a primeira coisa. A cidade é de todos, a cidade não é só de uma pessoa. Você não pode transferir. Eu falo muita vontade, Martim, porque você foi governo, como eu fui, participou, ajudou, colaborou, demos a nossa conta naquela época. E aquilo que a gente fez naquela época, que nós fizemos, que pode ter sido bom para aquela época, às vezes não é bom para hoje. As coisas vão mudando, a cidade é dinâmica, a cidade se modifica. Né? Então você tocou num aspecto que é importante dessa relação do programa aqui. É você trazer as pessoas aqui que falam de temas como, por exemplo, meio ambiente, como você fala, que você fala de comportamento. Quando você tem uma feira, um evento social, você está produzindo, na realidade, para a cidade, aquilo que a cidade precisa de ver, que existem agentes privados, ONGs, organizações, que tenham como objetivo contribuir com a educação ambiental das pessoas, com a informação, com o treinamento, com a capacitação, que não seja só os governos. Nós estamos vivendo um país que a dependência está virando química. É bolsa para isso, é bolsa escola, é bolsa laptop, é bolsa... tudo tem que ter um subsídio. E nós não podemos viver assim. Né? Nós, para chegarmos até aqui, o nosso programa, 13 anos, não é fácil. Você tem que bater na porta do anunciante, dizer a ele daquilo que você pode dar de retorno para ele, porque senão ele não vai fazer um investimento. Então, essa coisa de ficar esperando que as coisas aconteçam para nós, que eu acho que é um comportamento nosso, principalmente numa cidade que tem dito os royalties do petróleo, que todo mundo acha que os royalties dá para tudo, e não dá para tudo. Nós temos que viver essa era, e o programa, nesses 13 anos, o Martim e Caio, procurou oportunizar para que vários grupos, não aqueles grupos separados, isolados, porque infelizmente é um erro que nós cometemos. Né? Quando você às vezes pensa que você está num determinado trecho de poder, que aquilo ali vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. O poder é passageiro. Você está, não é? você não é. Você não é. Seja ele qual for o poder. Eu não estou falando só do poder público, não. Do poder empresarial. Quantas grandes empresas eram famosas e hoje não são mais? Verdade. Quantas marcas que eram ícones de marcas e hoje não são mais? Verdade.
porque não cuidaram dessa integração entre o consumidor, não cuidaram da integração com não acompanharam o desenvolver não acompanharam desenvolver. É isso que nós procuramos fazer aqui. Agora com o investimento. Até resumindo, né, o que você faz aqui, eu também faço lá na nossa feira de responsabilidade social, é juntar as pontas. Juntar as pontas. Porque você tem forças. Vamos discutir, vamos conversar. Você tem forças atuando numa cidade, mas às vezes essas forças estão dispersas. Exatamente. E você faz determinado evento, você tem um programa seu, que você acaba juntando essas pontas. E aí as coisas acontecem com mais facilidade. E a informação, né? A informação. Porque às vezes a gente deixa de usufruir de um serviço porque não sabe que ele existe. Você deixa de ter um tratamento médico porque não sabe que aquilo tem solução. Eu sou exemplo disso. Né? Hoje eu vou ter a oportunidade de dizer aqui que eu me acometi de um problema grave há alguns anos atrás e que não tinha solução. E sabe por que eu consegui a solução? Sabe por quê? Vocês vão saber depois do intervalo como é que é importante a comunicação, como é que é importante o diálogo. Foi aí que eu consegui, graças a esses diálogos e ao bom Deus, resolver um problema grave que poderia me ter levado já e me colocado num outro plano. Né? Mas agora vamos ao nosso intervalo, agradecendo aos nossos patrocinadores, esses 13 anos, alguns que estão conosco já há 10 anos. Né? E isso nos gratifica, significa dizer que eu fui hoje surpreendido. Estou falando mais, né? Vocês estão me vendo falando muito, quem está pegando o programa agora, Fernando está falando muito, nunca foi assim de falar, mas hoje os dois estão conduzindo o programa e eu estou buscando aqui falar um pouco da história desse programa, um pouco da história desse apresentador aqui, um pouquinho para que a gente possa se conhecer cada vez mais. Eu volto já. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Seja bem-vindo, a porta está aberta pra você. Tem sempre um sorriso esperando pra lhe receber. Pra construir ou reformar, a Vilarejo é o lugar. Vem que a casa é nova, pode entrar. Vilarejo de casa nova. Venha conhecer a ampliação da nossa loja em Rio das Ostras. Mais conforto e espaço para você. Vilarejo.
Estamos de volta com o programa Raio X e vocês sabem que eu aqui venho conversando, já trouxe aqui o presidente da CIT. Aliás, a entrevista que ele nos deu aqui, junto com aquele jovem administrador que ele também nos surpreendeu aqui, com um rapaz muito jovem, mas que é da Câmara Júnior, né? Uma pessoa que eles estão preparando, quer dizer, a CIT tem uma preocupação de criar novos gestores de transporte público. Então, além de ter toda a diretoria, eles têm um grupo de jovens que acompanham, na realidade, o trabalho, formados, com formação em transporte, com técnica apurada, mas que eles possam conviver para que amanhã eles possam dar continuidade ao desenvolvimento da boa prática dos transportes. O que nós estamos vivendo hoje aqui, e eu falo da CIT com a certeza de que eu tenho ido à CIT várias vezes, conversado lá com o Renato, e algumas vezes o Caio foi testemunha disso, de eu dizer a ele do carinho que ele precisa ter cada vez mais com o trabalhador macaense. E hoje fui surpreendido, ele está lá com um projeto muito interessante, que é de fazer com que os trabalhadores possam conhecer a região serrana. Nós estamos falando um pouquinho de turismo. Você sabe, Caio, que tem gente que mora em Macaé, aqui no centro, e nunca foi no Sana? Eu acredito que sim. É um absurdo, né? Não é? Uma região belíssima. Então, essa proposta da CIT em fazer o turismo do trabalhador, em estar propiciando aí uma vez por mês o encaminhamento de levar as pessoas para conhecer melhor a nossa cidade, eu acho que é um estudo bacana que eles estão fazendo lá para ver se tem viabilidade. O Renato com certeza vai encontrar lá um caminho de viabilizar isso, porque você às vezes nos fins de semana, né, você tem pessoas da terceira idade, pessoas que frequentam o ônibus normalmente, clientes do ônibus, que podem ser contempladas aí através de um sorteio, ou através de uma pesquisa, alguma coisa, que elas possam ter essa aproximação. E eu acho que isso é uma proposta bacana do Renato. Ele está estudando isso, não está decidido ainda, sabe, Caio? Mas eu estive lá, achei uma ideia fantástica, né, das pessoas poderem, quer dizer, ter uma contrapartida social com a cidade, né? Eu acho que você falou em responsabilidade social, e nós estamos aqui numa pessoa que trouxe pela primeira vez em Macaé, quem começou a discutir. Eu lembro que ele fazia isso lá atrás, no exercício da função dele lá no Jornal Debate. O Martim durante muitos anos foi, na realidade, o grande âncora do Jornal Debate, um jornal importante, a quem eu quero também agradecer, entendeu, durante esses anos todos, do período que eu venho fazendo comunicação e fazendo... fui colunista de jornal durante muito tempo, escrevi na Folha da Manhã, escrevi no Debate, né, escrevi no Diário, enfim, tive colunas em vários, no Expresso Regional. Quero agradecer a todos esses veículos que me possibilitaram também fazer as colunas do Raio X, que eram feitas também através do jornal. Mas, Caio, você estava querendo perguntar, eu estou começando a falar muito e você não pergunta. Eu assisti um filme sexta-feira, em homenagem a Mandela, um filme falando sobre a vida de Mandela, chamado Invictus. E nesse filme mostrou o seguinte: ele ficou preso 28, 30 anos, se não me engano. 27 anos, e ele saiu, e o pessoal que elegeu ele pensou o quê? Que ele ia se vingar das outras pessoas que prenderam ele. Ele fez ao contrário, ele chamou todo mundo para perto e deu carinho, deu apoio. O time que ele torcia contra quando ele estava preso, ele foi o incentivador para esse time ser campeão. Beisebol, né? Então fez uma mudança muito grande. Então eu acho que a palavra é união. É isso aí. Eu acho que você tem que trabalhar para todo mundo. Você tem que estar pensando no seu vizinho, o seu vizinho pensando em você, e você no seu colega de trabalho, seu colega de trabalho pensando em você, porque, como diz o grande mestre Silvio Lopes, não existe corrente forte com ela fraca. E é isso mesmo, Caio. Eu vou te explicar que é assim pelo seguinte: você vê que o nosso parente mais próximo é o nosso vizinho. Se você sentir uma dor de madrugada, né, se você não tiver uma interação com o vizinho, com quem vai te acudir? Às vezes você não está podendo dirigir, sua mulher não dirige. E se você não for um cara que dê bom dia, boa tarde, você não vai saber nem o nome do vizinho. Verdade. E nós estamos vivendo hoje, e o Mandela deu um exemplo disso, né, de obstinação. Gente, o sofrimento que esse homem passou é coisa para lá de metro, né? O sujeito ficar tantos anos na cadeia e não perder o equilíbrio, não perder a disposição em fazer a paz, em fazer a concórdia. Quando você começa a matar alguém, você começa a morrer.
Às vezes alguém faz alguma coisa com você, você fala assim, eu vou fazer um negócio que ele vai ver o que eu... Né? Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa, que é uma pessoa boa, querida, que eu gosto, e na conversa eu percebi nele que ele estava assim um pouco rancoroso, um pouco chateado, amargurado por não ter um amor correspondido ou por não ter um desejo correspondido. Quantas vezes a gente se revolta e às vezes comete uma pior das coisas, que é a falta do diálogo, né? Porque o grande instrumento da nossa vida é, sem dúvida alguma, o amor. E o amor é uma coisa que você não constrói de uma hora para outra. Amor é construído com cada dia, amor é construído com tolerância. E um dos grandes problemas da nossa convivência é as pessoas são intolerantes. Você vai ver no trânsito, né, eu vinha para cá agora para chegar no programa, né, mantendo a minha tranquilidade, as pessoas estão intolerantes, o cara buzina, grita, sai da frente, não pode isso, nós temos que viver a tolerância, porque cada vez mais nós estamos nos distanciando, né? Antigamente, você estudava numa escola, você estudou, deve ter estudado, Martim, na escola pública, eu estudei em escola pública, então você morava hipoteticamente na Imbitiba, eu morava na Imbitiba, você morava lá na Aroeira, e você morava lá no Visconde, o outro morava lá no pé do Lagomar, lá por cima, e outro pé do Morro do Carvão. Nós estudávamos na mesma escola, nós éramos amigos. Na hora de se encontrar, você ia para minha casa, tomavam lá um suco que a minha mãe fazia, eu ia para a sua casa, dormia na sua casa, seja onde ela fosse, na Aroeira. Hoje, as pessoas vivem separadas. É grupos aqui da Imbitiba, é grupo de lá, não há mais essa confraternização dentro da escola, né? Aí o que acontece? Quando você passa na rua, você vê o tênis do cara, você vai tomar o tênis do sujeito. Você não conhece ele, mas se você tivesse, não, pô, fulano é meu amigo, eu vou tomar o tênis dele, porque quando eu preciso eu vou lá, pego aquele tênis dele, ando com aquele tênis e tudo, a mãe dele me deu 2, 3, então havia uma tolerância e havia uma convivência. Mas, Fernando, né? E essa convivência está acabando. Deixa eu te falar, né? Com o avanço da tecnologia, as pessoas se distanciaram mais, porque eles ficam conversando, eu já vi jovens conversando, um do lado do outro, conversando através do celular. O que acontece? Acontece o seguinte, o jovem hoje tem várias coisas que no nosso tempo não tinha. Eles trocaram. Eles hoje não... Face to face pelo Facebook. Olha só, é verdade. Nós jogamos bola de gude, soltamos pipa, rodava peão, lembra disso? Brincava de pique-bandeira, de carniça. Não tem mais isso, acabou as brincadeiras, tudo no computador, tudo no celular. Então isso ficou muito frio. Então, mas há comunicação entre o ser humano. Há uma forma, e acho que isso é irreversível, não vai dar mais para ficar jogando bola de gude, essas coisas não vão voltar mais. Não vão voltar. Não vão voltar mais. Infelizmente. Nós temos que compreender que o próprio ser humano tem uma evolução física e as coisas vão evoluindo. O que é preciso é entender que as ferramentas que nós temos, elas são apropriadas para a boa construção. E eu, às vezes, aqui entre nós, eu sou uma pessoa ligada à comunicação, vocês todos são, mas às vezes você entra no Facebook e dá uma tristeza. É tanta coisa dita em vão, é tanta coisa dita sem nenhum fundamento, sem nenhuma construção. Né? É o sujeito que está pertinentemente ali, sempre com uma palavra negativa, sempre com uma mensagem pessimista. Então nós precisamos deixar o pessimismo. Se o prefeito está lá, se o deputado está lá, se o juiz está cá, né? Nós precisamos interagir enquanto sociedade. Há instrumentos para isso. Né? Nós temos que viver mais essa coisa que o Martim falou. Nós temos os fóruns para as discussões. Nós temos que ter assento. E só tem vez quem tem voz. Né? Então, se nós nos reunirmos e formarmos um grupo para discutir e oferecer uma solução, oferecer uma proposição, é outra coisa. Agora você vê gente que fica o dia inteiro na internet só fazendo crítica. Só. Né? Pão. E eu pergunto, qual é a história, às vezes, daquela pessoa? Né? Qual o histórico? Qual o histórico, O que ele construiu? Você, quando fala do Martim, você sabe da história do Martim. De onde veio, como é que lutou, família de Campos. Quando você veio do Caio, nem se fala. Caio já teve nesse programa aqui de chorar que ele dormia numa lata de tinta. Não era? É verdade.
Ele não tinha cama. Martim acompanhou na 103. Ele dormia, a cama dele eram umas latas de tinta que tinha lá, ele pegou as latas de tinta, dormiu para não dormir direto no chão, forrou com papelão em cima e dormia para ficar um pouquinho mais alto, para sentir que estava numa cama, dormia numa lata. Então tem história. Se vocês não sabem, quem não sabe ainda, eu aqui em Macaé, eu tive uma confecção com 70 costureiras, mas num dado momento da economia, veio o plano Collor, aquilo teve uma dificuldade, eu depois fui vender peixe no mercado. Eu durante muito tempo, e me orgulho disso, você que está aí no mercado de peixe, que sabe que conviveu comigo, tenho grandes amigos lá no mercado de peixe, né? Eu passei um ano da minha vida vendendo peixe no mercado e me orgulho demais disso. Foi um dos grandes momentos da minha vida, onde eu aprendi, onde ali havia e há até hoje uma solidariedade imensa. Então nós precisamos construir essas pontes e derrubar esses muros. Então o nosso programa, os 13 anos que nós estamos fazendo hoje, eu fico muito orgulhoso de ter-vos aqui, orgulhoso de verdade, cara. Você sabe que eu tenho por você um carinho enorme, Martinho sabe também que é verdadeiro, né? Eu sou daqueles que quando gosto de verdade, né? E eu procuro na minha vida não ter espaço para o ódio, não ter espaço para... Se alguém faz alguma coisa comigo, minha mulher fala assim, Fernando, você perdoa rápido? Eu perdoo rápido. É um coração que não aprendeu a odiar nem deixar de gostar, né? Eu acho que todo mundo é capaz de ter uma nova oportunidade, e se você errou hoje, amanhã você pode consertar. Eu e Caio, por exemplo, tivemos vários diálogos, às vezes, em momentos vice-versa, e a gente precisa ter essas pessoas. Você que está aí nos assistindo, tem que encontrar aquelas pessoas que você possa conversar e que você possa ter esse diálogo. Essa é a grande mensagem dos nossos 13 anos. Eu vou fazer um intervalo agora, está passando rápido. Hoje estou falando a beça, mas como é o dia do aniversário, eles estão aqui oportunizando, né? E fazendo essas perguntas e colocando essas questões, eu estou tendo um pouco da oportunidade de falar um pouco também da nossa opinião, do nosso pensamento. Eu volto daqui a pouco. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia. Pessoal da técnica da TV, fico agradecido os minutinhos que nós estamos passando aqui, mas de coração eu quero agradecer demais essa audiência. Hoje é um dia de muita emoção para mim, de estar à frente do programa aqui, 13 anos do programa Raio X. E o grande responsável por isso é você, telespectador que nos assiste. Se não, você não tivesse aí do outro lado, né, não teria razão de ser de nós estarmos aqui com esse programa há tanto tempo. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Faltou cantar o parabéns, hein? Parabéns. Valeu.